Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem? É o professor Marco Antônio, que você conhece de sempre. Eu resolvi fazer um adendozinho aqui, complementando um pouco mais. Eu dei uma olhada nas provas, dei uma olhada lá também no Facebook, venho acompanhando vocês. Eu senti a necessidade de dar mais uma reforçada no tema conta corrente. E já vou dar um recado. Eu vou deixar essa resolução e mais uma ou duas resoluções que eu acho que são interessantes para que você possa também observar essas resoluções do Conselho Monetário Nacional. É o Conselho Monetário Nacional que regulamenta sobre cheque, é o Conselho Monetário Nacional que regulamenta sobre conta corrente e alguns outros temas de importância para o sistema financeiro nacional. Bom, tratando-se de conta corrente, eu vou disponibilizar também algumas questões de CESP da prova de 2010. Mas eu já vou dar um recado para você. A prova de 2010, de CESP-LB, ela é uma prova de múltipla escolha. Então o que eu fiz? Eu peguei as alternativas, quando eu percebi que dava para fazer isso, desmembrei criando questões. Então eu vou deixar as questões com o gabarito baseados exatamente nisto aqui que nós vamos ver agora. Tudo bem? Muito interessante sobre a resolução 2025 é que ao início ela não fala sobre conta corrente, ela vai falar de conta depósitos. Ela vai falar de conta depósito e ao longo da resolução aí vai aparecendo a expressão conta corrente. Então daqui de onde você acaba concluindo que para esta resolução 2025 de 1993, conta depósito e conta corrente não são equivalentes. Naturalmente, eu vou dar uma passada com você, mas você vai verificar uma coisa já óbvia, não é? Que apareceu em prova CESP-LB. Toda a comunicação em torno da conta corrente deve ser uma comunicação formal. Então, por exemplo, tanto o pedido do cliente, não é que vai pedir para encerrar a conta, deve ser por escrita, ou o banco que vai comunicar o encerramento da conta deve ser por escrito, a alteração cadastral da conta também deve ser por escrito. Cuidado! Tivemos uma prova do CESP-LB dizendo assim, né? Aliás, se bobear essa prova de 2010, falando assim, para encerramento de conta corrente ou alguma operação similar, não é exigida carta registrada. Besteira, isso está errado. O que está na resolução é que a comunicação deverá ser por escrito. Vamos dar uma passadinha na resolução e ver, não é o que ela trata sobre pessoa física, pessoa jurídica, documentação necessária. Então vamos lá, olha aí, resolução 2025, não é a resolução 2025, olha aí o início dela, altera e consolida as novas normas relativas à abertura de manutenção e movimentação de contas depósito. Retirei esta resolução do site do Banco Central e lá está assim, resolução vigente, está lá redigido resolução vigente, então muito importante isso, né? O Banco Central do Brasil, na forma do artigo 9º da Lei 4595, torna público que o Conselho Monetário Nacional, em sessão realizada em 24/11/1993, tendo em vista o disposto do artigo 4º, inciso 8, da citada lei. Então veja que quem regulamentou o tema conta corrente não foi o Banco Central, foi o Conselho Monetário Nacional. O Banco Central apenas está disponibilizando no seu site essa resolução, porque você sabe que o Banco Central, entre outros papéis e atribuições, ele opera como secretário executivo do Conselho Monetário Nacional e principal executor, não é, da política econômica do governo federal dentro do sistema financeiro nacional. Então tá aí. Agora, para abertura conta corrente, não é, olha só, algumas obrigações, não é, que são importantes para abertura de conta de depósitos, olha a expressão que ele utilizou aqui, conta de depósitos, é obrigatória a completa identificação do depositante, é obrigatória a completa identificação do depositante. Naturalmente, né, ele vai exigir CPF, vai exigir RG, comprovante de residência, nome completo, não vai aceitar abreviaturas, não é no caso da conta corrente, da conta depósito, e nem vai aceitar apelidos, quer dizer, é totalmente formal. Não é obrigatória completa identificação do depositante mediante preenchimento da ficha proposta de abertura de conta corrente, naturalmente. No mínimo as seguintes informações, olha, no mínimo as seguintes informações que deverão ser mantidas
atualizadas pela instituição financeira. Não, essas informações deverão ser atualizadas pela instituição financeira. Nós temos uma outra norma também, que é a norma, a Lei de Crime de Lavagem de Dinheiro, que ela exige anualmente a atualização do cadastro do cliente. Não é logicamente que esta atualização anual não vai aparecer aqui. Por quê? Porque aqui é uma outra resolução, uma resolução do Conselho Monetário Nacional. Agora, o que é exigido da pessoa física? Não é naturalmente, você já sabe, o nome completo, estou falando, é uma novidade para vocês. Filiação, não é quem é o pai, quem é a mãe, filiação, nacionalidade, data e local de nascimento, o sexo, estado civil, casado, solteiro, viúvo, nome do cônjuge, ser casado, profissão e documento de. Aí vem a documentação que é exigida, não é no caso da pessoa física, não é identificação, tipo número, data de emissão, órgão expeditor, nós estamos falando do registro geral, o famoso registro geral, e o número de inscrição do CPF, cadastro de pessoa física, não é o cadastro de pessoa física, documentos básicos que sempre são exigidos na abertura de conta corrente. Agora, no caso das pessoas jurídicas, nós vamos ver que a resolução 2025 vai exigir não somente os dados da pessoa jurídica, como CNPJ, como endereço, como telefone, como razão social, mas também vai exigir os dados e documentos do representante, do mandatário e do preposto. Representante, né? Lembremos que tem relação com capacidade civil. Não é a pessoa jurídica, ela sozinha, não é capaz de manifestar a sua vontade, ou seja, de realizar atos da vida civil. Então ela precisa ter um representante que vá manifestar os atos da vida civil, como movimentar a conta corrente, realizar pagamentos, recebimentos, assinar contratos. Então a resolução 2025 vai exigir que esteja junto com os dados da pessoa jurídica, que nós vamos entrar agora, também os dados do representante, do mandatário ou preposto. Ou preposto, mandatário com poder, é um representante com poder de comando na empresa. Preposto é um representante que é designado pela empresa somente para cumprir, entre outras, aliás, para cumprir esse tipo de papel. Tá certo? Cuidado, foi prova do CESP-NB dizendo assim, né, no cadastro de pessoa jurídica, na hora de abertura da conta corrente, do preenchimento de ficha proposta, tem que estar o nome de todos os sócios da empresa. Já pensou botar todos os sócios da Vale? Você já viu a quantidade de ações que ela tem na Bolsa de Valores? Então esquece, né? Se o candidato passasse nesse momento, conseguisse parar na meio da prova e pensar no bom senso, falar, mas todos os sócios? Não é, quer dizer, uma empresa tem 100, 200, 300, 400 sócios, 1 milhão de sócios, né? Quantas ações ela tiver emitido e estiverem na mão de quantas pessoas físicas e jurídicas diferentes, tá certo? Vamos dar uma olhada às exigências para a pessoa jurídica. Então olha lá. Então, a exigência e qualificação do depositante para a pessoa jurídica. Pulei aqui, voltamos aqui. Identificação. Já foi isso que é pessoa física, me desculpem. Pessoas jurídicas, a razão social, em nome do Senhor, né? O homem está bravo de cansado, né? Razão social. A atividade principal da pessoa jurídica, né? Se é comércio, se é indústria, se é agricultura, que tipo de indústria, que tipo de comércio, que tipo de agricultura. Forma e constituição. O que é forma e constituição, professor? Forma da constituição. Se é uma sociedade anônima, se é uma sociedade de cota de responsabilidade limitada, não é? Os documentos contendo as informações da linha anterior, ou seja, a forma de constituição. Não é? E ainda dados que qualifiquem os representantes, mandatários ou prepostos a movimentar a conta, o número de inscrição do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, naturalmente. Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, que é equivalente ao nosso sócio CPF, só que é para as empresas, e atos constitutivos devidamente registrados na forma da lei, onde são registrados esses atos constitutivos, nas chamados registros públicos de pessoa jurídica, não é também conhecidos como juntas comerciais.
o endereço residencial e comercial completo, endereço residencial e comercial completo, no caso do representante dos prepostos e do mandatário, o número de telefone da empresa, código DDD, fontes de referências consultadas, data de abertura e respectivo número e a assinatura do depositante, porque afinal de contas é ele que irá movimentar a conta para a chamada pessoa jurídica, não é? Agora veja, uma preocupação minha, no caso, é com a capacidade civil para a pessoa física, porque também a resolução 2025 vai tratar do tema, não é? Então, no caso de pessoa física, você sabe que nós temos aqueles que são incapazes civilmente e nós temos os relativamente capazes, não é? O incapaz civilmente, menor de 16 anos, ou pessoa que, transitório ou definitivamente, não tem capacidade nenhuma de manifestar a sua vontade. Imagina uma pessoa em coma, mesmo que ela fique em coma apenas por 2 meses, não é, que já é muito difícil, não é, ela não tem como manifestar a sua vontade. Então esta pessoa precisa ser representada, ela precisa ter alguém que a represente nos atos da vida civil. Então, pode ter, não é? Pode ter conta, depósito, conta corrente, a pessoa que é absolutamente capaz pode e muitas têm, não é? Até porque as famílias utilizam essas contas para colocar recursos para aquele que vai representá-la, poder movimentar esses recursos para cuidar dela, para auxiliá-la, não é? Isso é muito comum no sistema brasileiro. Então veja, tem que ter um representante. Aqueles que são relativamente capazes, não é? Maiores de 16 anos, menores que 18 anos, não é? Aqueles que são relativamente capazes, eles têm capacidade de manifestar parcialmente sua vontade jurídica, parcialmente, então eles são assistidos, quer dizer, alguém se coloca ao lado deles para assisti-los, não é? Agora, lembra, aquele que tem capacidade reduzida também de manifestar a sua vontade, são os relativamente capazes. A resolução 2025 exige, tanto no caso do absolutamente incapaz, como do relativamente incapaz, que também conste seus dados e documentos na abertura da conta corrente. E eles vão participar do cadastro porque, afinal de contas, não é, o representante manifestará a vontade do representado, do absolutamente incapaz, e o assistente do assistido, não é o relativamente incapaz. Ora, quando é absolutamente capaz, quando tem capacidade, você não precisa nem de representantes, nem de assistentes. Não é só porque está na lei, porque é uma questão de lógica simples, tá ok? Tá ok? Então tá aí. Agora, olha só o que diz o parágrafo 1º, não é, dessa resolução. Se a conta de depósito for titulada por menor ou pessoa incapaz, além de sua qualificação, também deverá ser identificado o responsável que o assistir ou representar. Veja que a resolução, eu não reproduzi a resolução inteira, ficaria muito cansativo, eu acho que desnecessário. Eu estou reproduzindo informações que eu já vi em prova de CESP-NB e que tem maior probabilidade de cair. Depois eu vou disponibilizar a resolução para você 2025, para ficar mais fácil ainda para você encontrar esta resolução. Não é no site aqui do nosso amigo aqui do Mestre Neaf, não é do Mestre Neaf. Então veja, a resolução, eu estou apontando os pontos principais dela. Você vai reparar que muita coisa dela já foi revogado, tá ok? Coisas que eu tenho visto aí aparecer em provas de concurso público, não é? Algumas informações aí sobre a ficha proposta de abertura de conta corrente. A ficha proposta relativa à conta de depósitos, repare que ele utiliza a expressão conta de depósitos. A vista deverá conter ainda cláusulas tratando, entre outros, dos seguintes assuntos: o saldo exigido para manutenção da conta, o saldo que é exigido para manutenção da conta, aí as condições estipuladas para o fornecimento de talonário de cheque, não é as condições estipuladas para o fornecimento de talonário de cheque. Professor, pode uma instituição bancária me negar a abrir conta corrente? Olha, a regra geral é não. A regra geral é não, mas há uma exceção. Uma exceção que está na resolução 2025. Qual a exceção, Marco Antônio? No caso do cliente, presta atenção, do cliente que tem o seu nome no cadastro de clientes de cheque sem fundos, não é? No cadastro de registro de cheques sem fundos de clientes, não é? É o CCF. Neste caso,
é facultado. Neste caso, é facultado a entidade bancária abrir ou não a conta corrente. É facultado a entidade bancária abrir ou não a conta corrente, tá certo? Então, no caso do cliente que tem o seu nome no cadastro de registro de cheques sem fundos, o CCF, neste caso a entidade bancária poderá decidir se abre ou não. É facultado. Agora, se, mas ele tem nome no Serasa, no SPC, mas não tem o seu nome inscrito no cadastro de cheques sem fundos, a resolução não fala nada, portanto, a instituição não pode alegar para isso. Mas, professor, outro dia, eu estava dando aula esses dias, a mocinha me falou, mas eles proibiram de abrir conta corrente. Espera aí. Uma coisa é a norma, outra coisa chama-se abuso da norma. No caso ali foi um abuso da norma. Eu perguntei, o seu nome está no cadastro de cheques sem fundos? Ela falou, não, professor. Então, pela resolução 2025, o banco não poderia se negar, tá certo? Agora, a resolução 2025 não podia se negar a abrir conta corrente para ela. Agora, a resolução 2025 dá um comando para os bancos. No caso, o banco resolveu abrir conta corrente, porque às vezes a pessoa tem problemas, a pessoa teve problema porque foi roubado o cartão dela, soltaram na praça, o nome foi pro Serasa, ela está arrumando isso, enfim, tem N motivos, eu sempre falo, o banco adora os devedores, tá ok? O devedor é amado pelo banco porque o mercado que os bancos mais trabalham desde a antiguidade é o mercado de crédito. Então assim ele pode fornecer crédito à vontade, não é para a pessoa que está devendo, a única coisa que ele vai pressionar para que ela possa pagar. Então, dificilmente um banco vai rejeitar uma conta corrente, abrir uma conta corrente para um cliente, a menos que esse realmente tenha dado muitos motivos, e por lei, por norma, na verdade, tenha o seu nome no cadastro de cheques sem fundos. Agora, outra coisa também, a norma vai determinar, no caso de cliente que está no cadastro de cheques sem fundos, é vedado ao banco entregar talonário. É vedado ao banco entregar talonário. Então, só nesse caso, tá certo? A pessoa não está no cadastro de cheques sem fundos, então o banco tem que fornecer talonário de cheques. 10 folhas são gratuitas por mês. Acima disso, o banco poderá instituir tarifa. Tá ok? Mas isso já é uma outra resolução. Agora está no CCF, cadastro de cheques sem fundos, o banco não pode, por determinação do Conselho Monetário Nacional, resolução 2025, entregar talonário de cheques. Vamos dar mais uma avançadinha. E olha aí, já caiu em prova de CESP 2 questões. A obrigatoriedade de comunicação devidamente formalizada, comunicação formalizada pelo depositante sobre qualquer alteração dos dados cadastrais e dos documentos referidos no artigo 1º desta resolução que trata da pessoa física. Não é? Então toda a comunicação deve ser formalizada, tá ok? Não é manda e-mail, manda carta, tem que ser formalizada, porque o banco vai logicamente guardar o documento, e vai poder ter dessa forma um controle para comprovar que ele está cumprindo com a resolução 2025. Agora veja, a inclusão do nome do depositante no cadastro de emitentes de cheques sem fundos, CCF, cadastro de emitentes de cheques sem fundos, nos termos da regulamentação em vigor, no caso de emissão de cheques sem fundos, com devolução dos cheques em poder do depositante à instituição. A informação de que os cheques liquidados, uma vez microfilmados, poderão ser destruídos. Isso tem que estar na ficha proposta. Procedimentos a serem observados com vistas ao encerramento da conta corrente. Tem que estar na ficha proposta. As informações constantes da ficha proposta, bem como os elementos de identificação e localização do proponente, ou seja, o cliente, devem ser conferidos à vista de documentação competente. Por isso que o gerente, quando você vai abrir conta, ele na realidade, confere os documentos à sua frente, ele é muito elegante assim, peraí, deixa eu ver se ele vira e fala, deixa eu ver se eu não esqueci. Tá aqui o RG do senhor, tá aqui o CPF da senhora, tá aqui o comprovante de domicílio da senhora, do senhor, de uma forma muito elegante, na verdade, ele está cumprindo com a resolução 2025. Observada a responsabilidade da instituição pela verificação acerca da exatidão das informações prestadas, cabe à instituição confrontar as informações. Parágrafo 4º, a instituição deve manter arquivadas, junto à ficha proposta, a abertura de contas depósitos, cópias legíveis e em bom estado da documentação referida.
Outro dia eu vi aqui no Banco do Brasil o rapaz passar por uma situação constrangedora, não era um homem fino, né, mas você percebia que ele tinha dificuldade com os documentos. Bom, eu não posso falar muito, porque eu não sou o homem mais bem organizado do mundo, mas eu deixo os documentos principais guardadinhos lá no saco plástico, bonitinho em casa, envelope, na verdade plástico, né, aqueles sacos de documentos, e a hora que precisa, porque senão vai passar por um constrangimento, sim senhor, porque a resolução está exigindo documentos legíveis, não é documentos em bom estado. É proibida a abertura de conta corrente sob nome abreviado questão CSPNB, sob nome abreviado ou qualquer forma alterada, inclusive mediante supressão de partes do nome depositante. E no cheque, professor, eu li a resolução do cheque, e na resolução do cheque não tem nada dizendo sobre esta proibição. Agora, no caso da conta corrente, afinal de contas, o talonário de cheque é para movimentar essa conta corrente, lá está muito bem categorizado, não é? Claro, como a luz do dia, como gosta de dizer a minha querida esposa, não é? E olha só o artigo 6º, é vedado o fornecimento de talonário de cheques ao depositante enquanto não verificadas as informações constantes na ficha proposta, enquanto a qualquer tempo forem constatadas irregularidades nos dados da identificação do depositante ou do seu procurador. Enquanto a entidade bancária não verificou as informações, ele não pode oferecer talonário de cheques, tá certo? Então aí algumas informações para dar aquela fortalecida, não é? E vou disponibilizar depois as questões, a resolução e mais uma outra resolução que eu acho que são importantes para te preparar melhor para a tua prova. Meus amigos, minhas amigas, um abraço no coração e um beijo para todos vocês. Até mais.